hoje eu vou falar com ela, que ela é conhecida por sua voz firme, uma postura corajosa, e ela tem um jeito único de contar histórias. Com certeza você já ouviu falar da Rabo de Arraia. Já ouviu falar dela? Desde os tempos do jornalismo policial, tem uma mulher que ela é uma mulher sensível, temente a Deus, apaixonada pela família. Hoje eu vou conhecer o testemunho de perto da Fabíola Gadelha, que vai contar como é que Jesus... Oh, delícia! Bem-vinda, Fá! Eu me olhando ali no vídeo, menina, eu tô bonita, linda, olha. tá bonita. Quando a gente é de Jesus é assim, né? A gente se ama, né? A Leide falou assim, mas ela é bonita, mais bonita de perto, né, Nossa, Leide? mas, gente, que voz, ela hein? até falou ela mesma, eu falei ela mesma. Não é? Tá mais bonita que nunca. Obrigada, e ela é linda também, linda né? Também, que vozeirão. voz, né? E representando, Precisar né? de dançarina, pode me chamar pro show, hein? Que eu sou dançarina de Jesus. A gente dança, né? E os religiosos pira. Ai, e só Fê, que delícia estar aqui com você. Uma delícia, gente. Pode me chamar quando quiser, que você tem moral comigo. Eu tenho moral com a Gadelha, tá? Ensinando pra qualquer um. Viu, Guilherme? Quem tem moral não é você, é a Fê. Viu, Guilherme? Disso. Viu, Guilherme? Fê, você foi um presente na minha vida esse ano. Ah, você na minha. A gente pode falar do Saia com Classe? Com certeza. Então, pois é, gente. Aí eu agora faço parte desse projeto, né? Na hora que eu recebi o convite, eu orei, logicamente, porque quem cuida da minha agenda é ele, né? Porque quem manda na minha agenda é quem traz a minha provisão. E quem traz a minha provisão é Deus. Então é ele que manda em mim. E aí, na hora, Deus confirmou, porque o nosso Deus ele é de convicção, ele não é de dúvida. Sim. E na hora ele confirmou que eu tinha que fazer parte. E desde quando a gente começou esse projeto, eu sinto muito a presença de Deus e eu sei que muitas pessoas serão alcançadas por esses temas que a gente traz. Também. Né? E Saia com Classe, apesar de ser um nome divertido do projeto, mas a gente vem trazendo assuntos sérios, né? Que às vezes nem sempre é abordado dentro da religião, da forma que a gente aborda. E aí eu acredito que nós vamos alcançar pessoas que não são alcançadas em diversas áreas, até mesmo dentro das igrejas. Eu acredito muito, Gadelha. É muito bom a gente falar desse projeto. E foi mesmo assim, Deus que trouxe cada uma de nós. Sim. Né? Um dia a Mara Maravilha, uma querida minha, uma amiga, está aqui na Rede Gospel também, ela me ligou e falou, Fê, eu estou com isso no meu coração. Eu falei, Marinha, eu também tenho esse desejo de a gente fazer algo para as mulheres. Sim. E aí Deus trouxe a Gadelha, trouxe a Andréa Nóbrega, também um testemunho lindo. Maravilhosa. E sem a gente programar muito, Bispa Sônia Hernandes veio participar. E gente, que sintonia. É muito. Que sintonia. Forte, né, Gadelha? Forte. Forte. E assim, vamos fazer, né? Vamos. E Saia com Classe. Isso aqui, inspiração Bispa Sônia. Inspiração Bispa Sônia. Sintonia maravilhosa, a gente sente a presença de Deus do início ao fim da gravação. Isso que você falou são assuntos importantes, Gadelha, porque eu quero conhecer o teu testemunho de vida. Sim. Mas a minha mãe, ela teve uma depressão. E isso não era conversado. Então, quando a minha mãe desejou o suicídio, é porque ela se convenceu, por ser a 4ª geração de presbiterianos, que ela só podia estar endemoniada, porque está fazendo tudo certo, está orando, está em dia com Deus, está casada com o primeiro namorado, está cuidando dos filhos. Que tristeza é essa? Só pode ser demônio. Muitas vezes é demônio? Mas também a gente tem o emocional, né, Gata? Então tem assuntos que é importante como mulher a gente conversar. Com certeza. E a mente, quando a gente fala assim, cuidar do tripé, que é o espiritual, o emocional e o corporal, e a gente tem mania de fazer isso de trás para frente, né? Porque a gente se olha no espelho, a gente quer se ver bonita, e principalmente quem é público, quem trabalha em TV, a gente tem que estar todo o tempo bem apresentado, então a gente vai muito pelo que é palpável, né? Então a gente às vezes faz o contrário. Porque a TV, que o vídeo é um espelho cruel. É um espelho cruel, exatamente. Eu me curei a vida toda, graças a Deus, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava agradar a Deus. Eu também. E isso me ajudou muito. Então, os incomodados que se mudam. E a minha mãe sempre falava assim, olha, cuidado com os elogios.
As críticas, elas sendo verdadeiras ou não, elas vão te ajudar. Agora, elogio é perigoso. Minha mãe sempre falou isso, É verdade. sabe? Então, eu sempre consegui me dar muito bem com as críticas. Eu acho que eu sempre fui blindada para esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a gente precisa vigiar não só a intenção do coração, mas a gente precisa vigiar a nossa mente. Né? Porque a mente, realmente, quando fala assim, olha, mente vazia é a oficina do diabo. Eu acredito que tudo começa pela ocupação. Com o que você ocupa a sua mente? O que você está priorizando? O que você está trazendo para dentro de você? E a gente precisa fazer esse filtro, porque a gente vai colher o que a gente realmente E outra pensa. coisa, né, Gadelha? Não existe mente vazia. Ou Não você está existe. pensando coisa boa ou coisa ruim. Não existe vazia. Não tem vazia. Ainda mais a minha, que é assim, ó. Não existe. Não existe. Ou você Não está pensando um monte de existe. porcaria, ou você está Exatamente. conectada com Eu coisa boa. acredito que a Bispa Sônia teve muita pressão, né? E aí, a verdade é que eu acredito que quando ela pensou no suicídio, ela fazia tudo certo. Então, às vezes, Deus permite algo para a gente também entender a dependência. Né? Às vezes eu fico pensando assim, tem uma pessoa assim, ai, mas poxa, é bom marido, é bom filho, é bom isso, assim, mas ele tem um probleminha. Não, gente, tem que ter um probleminha, todo mundo tem gatilho, para a gente entender a nossa dependência. Porque senão a gente acha que hoje está tudo certo e amanhã já não quer buscar. E a nossa busca ela precisa ser contínua, porque a nossa dependência a Deus, ela é contínua. É até você chegar na vida eterna, meu querido. É até Se você Jesus quer para a vida voltar. eterna, é para sempre. E Você como é que precisa. Deus te inspirou? Como é que foi essa tua amizade com Deus, essa tua fé que a gente vê que é tão Então, madura e firmada? Pois é, eu quando pequena já muito novinha, assim, uns 5 anos, eu comecei a ter a presença de Deus pela vida da minha mãe. Então, hoje eu falo que eu não posso duvidar de Deus porque eu vi muitos milagres. Então, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de duvidar. Então, eu cresci num lar desestruturado, né? Minha mãe foi pai e mãe. Eu falo que eu tenho 4 pais, que é o biológico, de criação. Eu descobri mesmo meu pai biológico, eu já tinha meu filho mais velho, eu fiz 2 DNA, exames de DNA. Então, eu passei por toda uma situação na questão da paternidade que não foi um problema. Por quê? Porque eu tive uma mãe de fé. A minha mãe ela pode ter errado em tudo, mas ela acertou no principal. Ela me ensinou a ser temente a Deus. Amém. Então, assim, eu digo para ela, eu disse, mãe, a senhora é minha inspiração de mulher. Então, assim, eu tive, quando criança, passar por situações com padrasto, com álcool, né? Minha mãe foi levada para o varadouro. Esse meu padrasto, ele foi pesado, o fim dele foi pesado, né? Ele foi esfaqueado, depois de 20 dias ele foi assassinado na frente da minha mãe e do meu irmão. Então, assim, eu passei por um cenário, né, ruim e que, por incrível que pareça, eu esqueço que eu passei. Porque como Deus me libertou, o meu passado, ele não me apavora. Ele é uma mola, ele me impulsiona, sabe? Claro, em Deus nos dá essa capacidade. Mas você acredita que essa tua paixão, quando você estava ali no ar, investigando os casos, você com Marcelo Rezende, vem muito disso que você viu dentro de casa, viu a violência assim na porta da tua Eu casa? cheguei já a pensar sobre isso, mas a minha mãe diz que eu já nasci com um senso de justiça muito forte, né? Então, por exemplo, na minha palestra, eu uso um depoimento, eu inicio sempre a minha palestra com um vídeo da minha mãe contando da gravidez, né? Ela tentou me abortar 3 vezes. Meu Deus! E na terceira vez, foi muito impactante a forma. A primeira, ela tomou um remédio, caiu no banheiro, né? E muito forte o remédio, e eu não fui. Né? Não conseguiu me matar. Guerreirona, Deus hein? não deixou. Não aí deixou. na segunda, quando foi na terceira, ela disse que ela foi numa mulher mesmo que fazia esse tipo de aborto. E ela não tinha dinheiro, ela tinha só um cordão de ouro para fazer o pagamento. E aí ela deu o cordão de ouro. Quando ela deitou na maca, ela disse que a mulher botou a mão na barriga dela e deu um pulo, bateu as costas na parede e gritou, saia daqui que eu não posso tocar nessa criança. Meu Deus! E minha mãe saiu meio que pelada, pegando as roupas, pegando o cordão e saiu meio que se vestindo. E aí a mamãe disse que naquela hora a ficha dela caiu. Ela disse assim, Deus, eu entendi. Eu não posso tirar essa criança.
Então tá bom. Só que já era a segunda gravidez, a minha mãe já tinha sofrido com meu irmão mais velho, tinha deixado com a minha avó. Minha mãe engravidou a primeira vez com 16 anos, então tem toda uma história por trás disso. E que eu entendo minha mãe, né? E aí ela ali viu que realmente ela tinha que me ter. Não tinha o que fazer, porque Deus deixou muito claro para ela que eu tinha que vir ao mundo. E eu nasci no dia da provisão, porque eu nasci no dia 20 de dezembro, no dia do 10º. Os CLT sabem o que eu tô falando. E minha mãe disse que foi eu nascendo e ela assinando o papel e recebendo uma bolada. Mas não se trata de dinheiro, sabe, gente? Minha mãe disse que eu fui sinônimo de prosperidade, não na questão de manter minha mãe ou de ajudar a família, não é isso. Prosperidade a gente entende que não é você ter tudo, mas é não nos faltar nada. E ter Deus é isso, sabe? É ter paz perante qualquer adversidade. É nada te tirar do plumo. É nenhum problema te tirar do eixo, sabe? Ter Deus é isso. É não realmente saber que nada vai te faltar, porque quem está no comando é o dono de tudo, né? Amém. Então, assim, isso, a mamãe percebeu isso durante o meu crescimento. E aí nasceu primeiro em mim as duas presas. E a minha mãe dizia que o povo dizia, essa menina parece uma fera. Então a mãe disse que eu já nasci com sinais de que existia uma diferença ali. Né? Existia uma diferença. E aí, com o meu crescimento, ela foi vendo que eu era assim. Se eu via alguém excluído, você ia lá e protegia. A mamãe disse que eu já tinha assim, sinais. Uma mulher forte. De uma mulher. E eu, quando eu escolhi minha profissão, assim, eu disse, cara, primeiro, quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser psicóloga, porque eu achava esse nome bonito, psicóloga. Imagina, se eu fosse psicóloga, eu ia deixar todo mundo doido. Psicóloga, eu falava. Eu achava bonito falar psicóloga. Eu achava chique, Fê. Gostei. Mas não é psicóloga. Não é chique. É chique. Aí eu achava legal. Aí eu dizia pra todo mundo ser psicóloga. Era boa. assim. Só que quando eu crescia, eu falava muito. Eu falo muito, eu acho que eu sou comunicadora. Vou fazer vestibular para jornalismo. E aí fui, né? E aí deu certo. E aí eu disse, gente, eu vou estudar, mas eu quero logo trabalhar. E aí então eu comecei a estudar e já trabalhando. Ótimo. Porque o meu negócio era... E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a prática, ela ensina muito mais do que a teoria. Muito mais. E aí eu comecei como repórter policial. Primeiro eu comecei como repórter de esporte, que foi ridículo. Fiquei 6 meses, não era minha praia. Aonde que você começou, Gadelha? Manaus, né? Em Manaus, qual emissora? Na época era afiliada à Band. A Band, tá. E aí, aí fiz, não foi legal, 6 meses. Falei, não, isso não é pra mim, não. Não sabia nada de futebol, ficava lá do lado. Não. Aquele gol esganiçado, gol! Horrível. Falei, não é minha praia. Aí logo depois eu recebi a proposta para fazer um teste para repórter policial, direito do cidadão e defesa do consumidor. E aí quando eu fiz o teste, o diretor falou assim, você falou que não tinha experiência, né, menina? Eu falei, não, mas eu não tenho, não é possível. Aí eu vi que era meu dom. Amém. Você falou, aqui é a minha vez. Eu não tinha experiência nenhuma. Mas você foi super bem. Parecia que eu sabia o que ia fazer. Olha. E aí, naquele momento... Com quantos anos, cara? Eu tinha 18 para 19. Nossa! Era bem novinha. Faz tempo já. Não faz, não. Foi ontem. Foi ontem. E aí, foi quando eu entendi que eu era jornalista não só para informar, mas para servir. E aí foi quando eu entendi que as minhas matérias foram para inquéritos policiais como prova, que eu conseguia vaga no hospital para alguém que estava 2 anos numa fila por uma cirurgia. Quando eu entendi que eu tinha que dar voz para quem não tinha vez. Aí eu disse, então, o meu microfone vai muito mais além. E aí eu tomei posse dessa missão de Deus na minha vida e passei a fazer. E aí, quando muita gente falava assim, larga isso, tu vai morrer, né? Porque eu sofri as ameaças, né? Aí passei por atentados. E minha mãe dizia, não, medo é falta de fé. Se você vigia a intenção do coração, se você faz com a intenção boa, perfeita e agradável, se é para servir, se é para ajudar, você não tem o que temer, porque Deus vai proteger e vai blindar. E eu lembro como se fosse hoje que teve um episódio, qualquer coisa pode me cortar, que eu falo. Não, eu quero ouvir. Teve um episódio onde uma família estava sendo feita refém em Manaus, e eu começava de manhã já pela rádio e depois já engranava para gravar para a TV. Eu fazia rádio, TV, era loucura. Depois era local, regional e nacional. Vai que vai. Monte, amiga. Monte. Claro. E aí, comecei cedo, e aí uma família sendo feita refém.
E aí os criminosos, que para mim bandido não exige nada, pede, porque quem se esconde atrás de uma arma não é homem, né? E nem corajoso, né? Então, para mim, bandido não tem vez mesmo. E aí eu disse, não, eles não estão exigindo, estão pedindo. Eles querem a gadelha. Eles iam soltar a família, mas eles queriam que eu fosse no lugar. Por quê? Porque eu já era conhecida. Então, eles sabiam, por exemplo, se eles falassem, a gente quer um repórter, ou a gente quer... Eles poderiam enfiar qualquer policial lá, dizendo o que era. Então, eles queriam a gadelha, porque eles sabiam, não, a gadelha a gente conhece e a gente sabe que é ela que vai vir. E nisso já começou de manhã, isso já era na hora do almoço, então já estava todas as emissoras transmitidas ao vivo. Todas as emissoras. E eu lá ao vivo já também. E aí a polícia chegou comigo e eu falei, não, tudo bem, vamos entrar. E nisso, tudo transmitido ao vivo, minha mãe liga. E eu com o celular, falei, gente, eu preciso atender minha mãe. Eu tenho que atender minha mãe. Porque, imagina, linda. Todo mundo transmitido aquilo ao vivo, ela sabendo que... Eu pensei, né? Ela sabendo que eu vou entrar no lugar da família refém, eu preciso falar com ela. Claro, pra ela estar tranquila. Então, eu preciso... Aí, não pode atender. Atende tua mãe. Aí eu tava abaixada, tava a parede aqui, né? Dos policiais, eu atendi. Quando eu atendi, sabe o que minha mãe falou? O quê? Minha mãe disse assim, filha, quando você terminar aí, que você voltar, você quer estrogonofe? Ah, linda! Eu acredito, eu amo o estrogonofe da minha mãe. Já certeza que você ia sair. Vai acontecer nada. Agora, eu fico pensando, eu me colocando no lugar da minha mãe meu filho fazendo isso. Aí eu fico me analisando, será que eu ia ter a mesma fé? Porque mexa comigo, mas não mexa com o filho, não. Sem dúvida. Uau! Aí ela falou, tipo assim, vai, quando você sair, você vai começar a estudar. Já deu tudo certo. E deu. Deu. E realmente deu. Uau! Então, assim, quando você tem uma mãe que te inspira, eu digo assim, que a verdadeira rabo de arraia é ela. Porque ela, realmente, ela nunca chegou pra mim e disse, larga isso. Filha, eu tô aqui com medo que você vai entrar. O mundo dizia, quando meus filhos foram ameaçados, porque meus filhos, na verdade, eles vieram a ter privacidade, assim, uma vida mais tranquila, na verdade, aqui em São Paulo. Porque lá... Porque lá em Manaus, não. A gente morava em prédio de segurança máxima, ninguém subia, né? Eu lembro que esse prédio era só os ameaçados. Era juiz da vara de entorpecentes, jogava uma bomba, voltava todo mundo de uma vez só. E era carro blindado, era escolta 24 horas, né? Mas você fez disso a tua missão. É a missão. E deu voz para muitas pessoas. Exatamente, entendi que era aquilo. Era a tua missão. Como é que foi? Quantos anos você trabalhou com o Rezende, Gadelha? Eu fiquei na Record 11 anos. Desses 11 anos, acredito que uns 7 anos com ele. Como é que foi esse tempo que vocês trabalharam? Parece que foram 30. Tão intenso que foi. Eu era intensa, eu sou intensa, e ele era intenso. Muito. Ele dizia, você é eu de saia. Ele dizia... Olha aí, olha aí. E foi muito legal, porque eu lembro que eu entrei, ele viu umas matérias, chamaram ele uma vez. Deixa eu ver esse trechinho de vocês dois juntos, ó. Mania de bota ela aqui ali pra todo mundo ver, meu filho. Que essa... Você tem mania de brigar com os bandidos, Fabiola. Você... Faz parte, Marcelo. Mas você, como é que faz parte? Você vai lá, chama o diretor de TV novo aí, eu vou te contar, hein? Tá difícil. Eu vou dizer uma coisa. Você vai lá, dá pernada no cara, xinga o cara, diz que o cara é agora. Eles vão te pegar. A gente não tem como agradar a todos, né? Quando a gente cobre matérias policiais, Marcelo, acontece isso, né? Geralmente, quem está errando não gosta muito da repórter que está cobrindo o material. Faz parte. Faz parte. Fabiola é invocada, ela encara, quer ver? A polícia prendeu um pistoleiro. O pistoleiro era serviço, olha só, era um matador para um traficante. O pistoleiro foi reconhecido pelos policiais porque a foto do tal pistoleiro estava na lista dos mais procurados. Aí o que aconteceu? A Fabiola foi lá. Eu não queria ser o pistoleiro. Põe no ar. O Ladislau já estava com foto no site da polícia porque ele estava sendo procurado por uma tentativa de latrocínio. Mano, os bandidos queriam ver todo mundo menos eu. Na nossa cidade. Já tinha mandado de prisão preventiva contra ele.
Ontem, por volta de 10 horas da noite, a Força Tática, fazendo patrulhamento de rotina no bairro Cidade Nova, na Avenida Noel Núteus, percebeu que se tratava do Ladislau, que estava ao lado em um carro, em um Honda Civic dourado. E aí fizeram a abordagem de rotina e constataram que era o Gleuson Bernardo Ladislau. Isso aí tá tranquilo, né, Fê? Tá tranquilo, né? Isso aí tá tranquilo, Teve tiroteio, tava tranquilo. Quais foram os teus? Por que o pessoal tinha tanto medo de ser entrevistado por você? Os teus convidados eram especiais, né? Exatamente, porque não, era engraçado, porque era matador. Assim, quando eles viam, eles diziam assim, aí a gente botava em câmera lenta, aí aparecendo, e lascou a gadelha, tá aí. Era assim, era muito engraçado. Porque eles já sabiam que geralmente, quando eu ia entrevistar, principalmente quadrilha, eu já via junto com a polícia investigando, eu já sabia que era cliente da Federal, da Militar, Civil, tudo. Então, quando eu ia, eu já tinha muitos argumentos. Então, não adiantava eles mentirem contar a historinha. Nada. Então, minhas matérias iam para inquérito policiais como prova, porque eles não confessavam em depoimento, mas confessavam no meu microfone. Olha! Muitas vezes, muitas vezes. Qual foi o caso que mais te marcou, Gadelha? Foi do policial Cota, né, que morreu na hora lá próximo a mim. E foi um caso que mexeu muito comigo, porque depois surgiu um boato de que ele morreu porque ele tinha emprestado o colete dele para mim. Foi uma coisa... E ele era um policial muito experiente, mas ele não estava com o colete. E isso por opção dele. Sabe aquela coisa assim, muito tempo, muita experiência, aí vacila... E ele era realmente uma fonte minha, né? E foi muito triste, porque não teve... Foi o pior de tudo isso. A gente estava nesse trabalho, desde a saidinha de banco, a gente sabia a quadrilha toda, o olheiro, todo mundo. E na hora mesmo da prisão da quadrilha, que o negócio estava pegando, tem isso, depois vocês podem até cobrir com essa imagem do tiroteio, que tem eu, pega, nessa hora... Ele foi atingido com um tiro no coração, não teve tempo, caiu na hora. A gente tentou socorrer, mas... E foi fogo amigo. Ele se colocou na posição errada. Entendeu? E aí isso foi um grande problema, porque eles não queriam que a imagem fosse pro ar, mas a imagem não é minha, é da emissora. E aí eu pedi para a emissora arrastar a imagem para não aparecer ele sendo atingido, né? Porque não era legal. Mas assim, houve E aí, o pior de tudo é que, quando eu entrava no Nacional, era com matéria de um dia antes, não era matéria do dia. Então, estava isso repercutindo na região norte, mas eu tinha que entrar alegre, falando de outras coisas no Nacional, porque o Marcelo, ele me usava o programa todo, porque, graças a Deus, dava muita audiência. Então, ele queria me manter do início ao fim ali, né, com ele, entrando todo momento. Então, eu tinha que interagir e tal. E no Nacional, é o Brasil. Não tem como viver o que Manaus estava vivendo naquele momento. E aí as pessoas não entenderam isso. E aí eu sofri uma pressão muito grande por parte da Polícia Civil. A Polícia Civil do Amazonas praticamente ficou minha inimiga. Fechou as portas. Que eram as pessoas que eram sua fonte, né, Gadelha? Que eram as pessoas que, querendo ou não, você meio que virou parte da equipe com eles. Escolta. Era eles. Era e aí, civil, poxa, você não conseguiu segurar a imagem, porque a imagem é da emissora. Não tem o que fazer. E aí, você, no outro dia, tá dando sorriso, não entendendo o teu lado profissional. Tem uma série de questões. Isso foi uma, né? Uma dos casos que te marcou demais. Também, você já tinha visto até esse dia alguém, assim, sendo baleado? Já tinha. E caído, morto? Mas não um policial amigo, né? Sim. Não um policial amigo. Né? E aí, realmente, foi algo que mexeu comigo naquele momento. Mas não te parou? Não, eu continuei, gravei tudo, porque assim, faz parte, a gente tá ali na adrenalina e vai fazendo tudo. E eu vi na hora que ele tinha se posicionado, porque a gente faz treinamento, a gente sabe, né? Então, a gente meio que tem que entender como um policial para ser repórter policial. E ele se colocou na linha de tiro, né? Então, assim, foi complicado, mas faz parte. Você já, fora as ameaças que você falou que você já sofreu, Gadelha, você já se machucou em alguma das suas coberturas? Não, né? Porque assim, tu tá de colete, mas se tu levar um tiro na cabeça, tu morre. Então, só tá de colete não é o suficiente. Levar um tiro aqui já era, né? Então, um tiroteio, você já tinha que colar o corpo no chão.
E você também continuar narrando, E né? continuar narrando. Muitas vezes você estava ao vivo, né? Sim, Muitas sim, vezes você estava fazia. ao vivo. Fazia No muito. meio do tiroteio, Sim. que isso que era algo que chamava muita atenção. Uma mulher, né? Para mim, como telespectadora, no meio do tiroteio. E ali, você nunca passava uma imagem, ai, tô assustada ou fragilizada com essa não. situação. Essa é a realidade, vamos atrás de prender o bandido. E- Você conversou com os maiores traficantes da Sim, época? inclusive o que me mandou me matar. E como é que foi essa conversa com aquele que te mandou te matar? E quando a gente... teve uma rebelião na cadeia e ele estava preso, né? E aí essa rebelião aconteceu para que ele fosse solto e ele foi. Ele foi solto não, ele estava foragido, né? Ele fugiu. E aí tinha acabado de acontecer uns assassinatos, porque existia uma lista, eu era a terceira da lista. O primeiro era um delegado que foi fuzilado. E você sabia? Sim, sabia dessa lista. Eu era a terceira da lista, jurada, e o primeiro era o delegado. E o delegado foi morto com mais de 20 tiros na frente da casa dele. Tava com o netinho no colo, pediram para tirar pra ele entregar o netinho para a vizinha e mataram ele com mais de 20 tiros. Ele era o primeiro da lista, eu era a terceira. E dentro disso teve essa rebelião onde o que tinha mandado matar estava foragido. E aí eu falei para minha escolta, eu falei, e aí, vocês vão esperar o quê para recapturá-lo, né? E aí foi feito todo um trabalho de inteligência, ele foi recapturado. Quando ele foi recapturado, eu falei, eu quero ir lá falar com ele. Os meninos, não, Fabiola, não, eu vou. Porque já teve várias situações pesadas em que o dono da emissora chegou assim, falar H dele, Fabiolinha, chamava de Fabiolinha, Fabiolinha. Não é melhor tu dar um tempo? Eu pago qualquer lugar do mundo que tu queira viajar com os teus filhos, um mês para você descansar. Eu banco tudo. Porque o dono da emissora já começou a ficar Já com ficou, medo. ele O falou próximo assim, que vai sobrar é pra mim. Não, ele queria dar uma acalmada. Baixar a Porque poeira. eu já tava capa de jornal, aquela coisa toda, tava muito, né? E ele queria baixar a poeira, ele queria deixar sentar. Porque eu falei assim, eu falei para ele, chefe, se o senhor fizer isso, o senhor tá dando simplesmente carta branca para achar que eles mandam. E eles não mandam. Maior é o que está em nós. Não tema. Ele acreditou em mim. Olha. Ele falou, você tá certa, Gadelha. Vamos para cima. Aí ele teve uma conversa com o governador na época, aí ele botou mais escolta, teve uma conversa com o secretário de Segurança Pública na época, e falou, olha, vai ficar muito feio acontecer alguma coisa com a Fabiola no nosso estado, a Fabiola hoje é referência, hoje ela aparece nacionalmente, aí ele foi falando, né, e ele disse assim, e vai ficar muito feio, eu acho que tem que controlar isso, tem que botar para Vamos colocar ordem nisso. E foi colocar. Quer dizer, você foi um motivo de gerar mais segurança pública no estado como Sim, todo porque, também, pelo amor porque de você ia Deus. lá e denunciar. Como assim, E como é que foi essa atuar? conversa? Conversar de frente com E aí eu alguém fui. que pediu a sua morte, né? Eu não deixei ele falar muito, não. Eu fui mais para falar. Mas ele que você ele falou, cara? Ele chegou, na hora que ele chegou, que ele me viu, ele disse assim, eu falei assim, quer dizer que você mandou me matar. Eu falei assim mesmo pra ele. E aí ele ficou me olhando, aí eu disse, você esqueceu de pedir permissão de quem precisava. Eu sou blindada. E eles entendem essa linguagem muito bem. Aí ele ficou me olhando assim, e eu encarando ele, né? Eu sou blindada. Eu falei, eu sou blindada. Só que eu acho que eles pensavam que eu tinha alguém muito forte por trás de mim, entendeu? Só que esse forte é Deus. Era Deus. Mas eu acho que eles pensavam que eu estava me referindo a alguém Muito maior que ele. Então eles achavam que era alguém do Estado que me assegurava, ou até deles mesmo, sei lá o que eles pensavam. E aí ele ficava assim, ele disse, porque você mexe com os meus. Eu falei, eu não mexo com ninguém. Se não querem aparecer, não apronta. A partir de hoje, se continuar aprontando, vai aparecer, vai passar vergonha. Se não quer passar por isso, sai da minha frente, porque eu vou continuar passando o trator. Fez coisa errada, vai colher o que plantou. Foi nesse nível. Então eu fui só para dar meu recado, porque se eles achavam que iam me parar, não iam. Enquanto Deus estava falando para eu seguir, eu ia seguir. E aí, acredito que na hora que Deus falou assim, minha filha, está na hora de você sair, aí foi quando ele me botou pro Nacional, né? Eu acho que ele cansou de... Te proteger, os anjos já estavam tudo com a asa quebrada. Eu acho que ele já estava, né? Ele disse, minha filha, chega de me dar trabalho, vem pra cá. Vem pra cá e você veio pro Nacional. E aí vim pro Nacional, e aí a Record, aí no caso, né, a emissora nacional já decidiu
me colocar em vários projetos. Aí participei do entretenimento. Sim. Graças a Deus dei audiência em tudo. Todos. Tudo dava Porque ficou esse resposta. carinho do público com você. A Exatamente. tua audiência te acompanhou em todos os teus projetos, né? Gá? Exatamente. Por causa dessa tua verdade que você sempre Exato. transmitiu, que eu tô tendo a alegria de conhecer muito pessoalmente E aí agora. você pode que na falar gente- que eu não sou personagem. né? Sério? Não sou personagem. Sério? O que você vê aqui, você vê por trás da câmera. Se eu quiser rir, eu vou rir. Se eu quiser rebolar, eu vou rebolar. Se eu quiser chorar, eu vou chorar. Se eu quiser gritar, como eu fazia com os criminosos, que eu enfiava o salto no pé deles, porque eles viram caracol, né? Eles querem mostrar o rosto. Aí eu já tinha um esquema com o Pedro Bala, meu cinegrafista. Aí eu enfiava o salto, quando eles faziam assim, pronto, congela a imagem. Pronto. Tá ótimo, porque eles não querem aparecer pra não ter mais vítimas, né? Porque quanto mais vítimas, mais tempo na cadeia. Por isso que eles não querem mostrar o rosto. Entendi. Então eu já tinha todo um esquema, sabe, pra fazer o trabalho. E aí acabou que, graças a Deus, foi um ciclo que eu sou muito grata a Deus. Sim. Eu tenho, muito assim, vitorioso. eu tenho um sentimento, Uma história Fê, muito linda, né, Gadê? de missão cumprida preparatória. Sabe o que isso quer dizer? Sim. Missão cumprida por uma etapa, mas preparatória para algo que vai vir. Amém, em nome de Jesus. E Gadelha, hoje, como é que você cuida? Você é mãe de 3 filhos. Sim. Muito bem Minha filha casada. não tinha televisão, aí eu comecei cedo. Bonitinha. Muito bem casada, com bigodudo. Bigodudo. Amor da sua vida. Isso, meu bigodudo. Olha, o bigodudo, Que amor também da é vida amazonense. dela. Ah, ele é amazonense É. também. Precisava entender como é que você fala, Gadega. Taracacá, como é que é? Do meu tacacá, do pirarucu, do tucupi, da farinha do arini. Tucupi eu conheço, piracucu também. Conhece Tacaca... pirarucu? Sim, O uma peixe? delícia. O tambaqui, você já provou? Também. Muito bom, Mas né? o que é tacacá? X-caboclo, já comeu o X-caboclo? Não. Quando tiver a próxima gravação do Saia com Classe, Você vai eu vou trazer? pra você provar. X-caboclinho? É o tucumã com queijo coalho e banana pacovã frita. É muito Você bom. precisa vir aqui eu fazer. Sei que é fit, mas aí eu boto a banana Não na sou, airfryer, mas aí eu vai... gosto. Eu não sou fit, eu só seguro por Tu dá causa uma do- equilibrada, né? Eu Isso é como de autona, né? tudo. Não sou tão, mas eu uso um salto. Ai, que linda a família da Fabiola. Ai, Aí a que Yari. bicheja, meu Deus Rabo de do arraiazinha. céu. Como é que você mantém, Fabiola, a tua amizade com Deus? Como é que é o teu dia a dia com Jesus? Eu cuido do meu tripé e o meu principal é o espiritual. Então, por exemplo, hoje, antes de qualquer coisa, eu tiro no mínimo 1 hora. Eu também. No mínimo. Por dia. De manhã já. Todos os dias, E- 1 hora é de Deus. E antes de dormir também. E durante o dia em pensamento, todo o tempo. Todo o tempo. Eu estou aqui, mas estou pedindo para ele controlar minhas palavras, controlar meu pensamento, controlar minha língua, que saia da minha boca o que vai edificar quem está ouvindo. Todo o tempo eu aqui em pensamento com ele, pedindo direcionamento. Porque as pessoas acham assim, eu tenho experiência. Não, não existe isso. O que existe é o que dá competência, força, resiliência e diferencial para você realmente ser exclusivo nesse mundo, é colocar Deus no comando e entender que é Ele que faz. A gente não tem, Ele tem, nós não somos, mas Ele é. Ele é tudo. E tudo. Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho meu diário com Ele, então eu faço meu estudo e eu anoto o que Ele fala para mim e o que eu quero falar para Ele todos os dias. Ai, que lindo. E ali já meio que me dá uma armadura para enfrentar o dia. E uma coisa que eu sou muito focada é na gratidão. Eu sou muito focada na gratidão, Fê. Você não vai me ver murmurar. Eu sou muito agradecida a Deus por tudo sempre. E isso é muito da minha mãe. Então, por exemplo, quando eu passei por uma cirurgia nos seios que não foi legal, que eu fiquei com meus seios abertos durante 1 ano, eu estava na Cidade Alerta já. E aí aquilo vai irritando, aquilo não fecha, né? E eu trabalhando e aquilo irritando. Aí teve uma hora que eu fiquei irritada, falei pra mamãe, a mamãe disse assim, olha, eu vou te dar 1 minuto para você desligar o celular, se ajoelhar e agradecer a Deus, porque você poderia ter morrido nessa cirurgia. Então isso aí que tu tá sentindo não é nada. Tipo assim, a mamãe é sem frescura. Ela é entendeu? Papo viva? reto. Ela é viva, velho? É viva. Que figura, Vivíssima. gente, se conhecer. Quando vier fazer o X caboclo, traz eu ela trago ela, junto. eu trago ela. Preciso conhecer, amei. Aí ela falou, agradece então, assim, logo. você tem 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto pra desligar o celular, se ajoelhar e agradecer. Porque eu te vi saindo daquele centro cirúrgico. Meu Deus. E Fabiola, e se algum filho teu quiser seguir como repórter policial? Menino Adriel, ele foi lá,
trabalhou nessa área um tempo, que ele é jornalista também, o meu filho, o meu segundo, puxou pra mim. Ele é Fabiolo. Tá. Ele é rabo de arraio. Boa. Ele é rabo de arraio. E aí, eu falei assim, filho, é o seguinte, você não é obrigado a ser a sua mãe. Então, Ai, que lindo que ele é. Esquece qualquer tipo de comparação. Opressão. E ele é muito que nem eu, ele é muito desligado, ele não tá nem aí pra crítica, ele é muito... Resolvido. Ele é resolvido. Ele é uma pessoa que pode estar em TV, ele pode estar nesse ambiente. Sem se... Ele não se abala. Inflar e se abalar. Não, ele não é egocêntrico, ele não tem... Crise de identidade para lidar com crítica, opinião dos outros. Ele não tá nem aí pra fama, essas coisas. Tanto que ele foi chamado para um reality da Record. E aí a direção me ligou, queremos seu filho e tal. E aí eu falei, é com ele, né? Eu só oro, meu filho, eu só oro. Chega uma hora, a gente lapidou o tempo todo, agora é só orar. Tem hora que é piloto, tem hora que a gente vira copiloto. Exatamente. Não tem jeito. E aí eu falei, e aí depois ele me falou, ele não aceitou. Eu sou pela direção da Record. Aí ele chegou em casa e falei assim, filho, tu não aceitou, não quis reality e tal? Ele falou, mãe, não cai nessa de que eu acho que você é milionário de dia pro outro, não com esses influencers, que as pessoas estão na internet achando que vai ficar... Eu fiquei pensando, falei, não, eu não vou largar meu estágio, ele ia se formar. Ele falou, não, eu vou concluir meu estágio, porque eu ia perder 3 meses, eu ia perder meu estágio, ia ter que começar tudo de novo. Eu disse, não, eu vou fazer meu estágio, porque aí ele tinha sido chamado pelo SBT, ele estava fazendo o estágio no SBT, aí ele falou assim, eu vou concluir meu estágio, mãe, eu vou fazer tudo no tempo de Deus, tudo da forma que Deus quer, não vou... E o que tiver que ser, vai ser. E eu fico vendo, a senhora ralou tanto, eu não ralei nada ainda. Aí foi quando eu conversei com ele, eu disse, filho, deixa ele falar uma coisa, você não vai ralar como a mamãe ralou. O que eu passei, Deus já melhorou para a sua chegada. Ai, que lindo. Deus, ele é assim, Deus é magnífico. Deus, ele prepara o melhor. Então, assim, eu não passei o que minha mãe passou. Sim. E você não vai passar o que eu passei. Mas eu fico feliz, meu filho, de você não se empolgar. Porque realmente, quem dirige o seu caminho é Deus. Amém. Então você vai estar onde Ele quer que você esteja. Amém. E aí eu falo para ele, realmente você não precisa se desesperar. Não. Né? Você tem uma mamãe que segura as pontas. Aí eu falo para ele, só não sei até quanto, tá? Daqui a pouco vai começar a pagar teus boletos. Falo para ele, vai me se empolgar, né, Fê? Tá certo. Pelo amor de Deus, né, Fê? Opa, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei, nessa hora, não falei para ele. Mas eu fui pro meu quarto, eu me ajoelhei, mas eu agradeci tanto a Deus. Eu disse, Deus, eu tô certa. Eu consegui. Meus frutos estão caminhando bem. Eu transmiti para ele tudo que tá dentro de mim. Importa. É claro, e mais a felicidade da mãe. É a mesma coisa, que bênção. E aí, a Yari na mesma cartilha, porque se deu certo com a do Adriel. É só seguir a cartilha, porque sempre vai dar certo. E como é bom criar os filhos no caminho do Senhor. Exatamente. Gente, hoje no Desafio em Família, a gente conhece um pouco mais da história, da trajetória, da fé e da força dessa grande profissional, que eu já admirava de conhecer pelo trabalho exemplar, admiro ainda mais pela serva de Deus. Amém. E pela identidade em Cristo que a Fabiola Gadelha carrega. Por isso que ela vai, por isso que ela representa, por isso que ela dá voz e por isso que hoje ela reflete Jesus Cristo. E é também aquela que está no sofá do Saia com Classe, levando toda essa força, toda essa experiência para você, mulher, que vai poder acompanhar aos sábados, uma vez ao mês, aqui na Rede Gospel de televisão. E você segue nas redes sociais, @Fabiola Gadelha, oficial. E como palestrante, como uma mulher que inspira. Você já está fazendo palestra em todo o Brasil, Gadelha? Falar sobre futuro, né? Como eu falei no início, né? A minha agenda é de Deus. Mas é bom eu dar esse esclarecimento, porque eu recebo muita cobrança. Eu estou há 2 anos, assim... eu não digo fora do ar, porque eu nunca deixei de participar. Eu estou há 2 anos, mas assim, participando aqui e ali... Mas priorizando a família um pouco. Exatamente. Esses 2 anos eu tirei para priorizar realmente o meu tripé. Porque Deus me falou, eu vou lhe tirar da zona de conforto e você precisa ser preparada para o que vai acontecer lá na frente. Então, assim, só dando uma explicação para quem me cobra. Fabiola, você tem que voltar para a TV. Fabiola, as pessoas falam, você tem que ter um programa só seu. Eu escuto muito isso, sabe? Para que você entenda. Como eu falei na minha última negociação, a minha última proposta, eu falei exatamente assim. Eu vou estar
no projeto que Deus já reservou, na hora certa, no tempo dele. Pode ter certeza que na hora que você me vê nesse projeto, não tem chance alguma de dar errado ou de não ser o projeto. Porque vai ser na hora certa, no momento certo, no projeto certo, para te servir. Porque a minha maior missão é ser serva de Deus. Então, para que eu seja a boca dele aqui, para que eu faça toda essa experiência que ele me deu durante 25 anos de carreira, eu quero usar para a honra e glória dele. Então, não se preocupe. Onde eu estiver, se for na minha rede social para uma pessoa, ou numa TV, ou na própria rede social para milhares de pessoas, vai ser com a mesma excelência. Porque a minha obrigação de te servir e te amar, ela vai ser feita. Porque a minha responsabilidade maior é com o meu pai. Que linda! Me emocionei. Eu precisava dar essa explicação, porque eu não posso falar isso sempre. Não. E eu sou muito cobrada. E às vezes eu quero falar, sabe? Gente, calma, né? Deus sabe o que é melhor. Ele sabe realmente. Você vê assim, ai, Fabiola, você é tão preparada. Sim, mas essa preparação, Deus é que sabe onde vai usar. Amém. E de que forma. A gente não sabe mais que Ele. Amém. Então, entenda que Ele é o nosso contentamento. Aleluia, gente. Ele é a nossa satisfação, né, Fê? E agradar a Ele, a nossa maior alegria, maior. Eu aqui no vácuo. Ai, saia com classe, saia com classe. Eu já estava aqui quase chorando. Tão lindo, porque o que ela fala reflete com o que eu sinto. Sim. E quando você ouve alguém falar, expressar algo que ecoa no teu coração, você sabe que é o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Que a gente passa a ser guiada por Ele para fazer escolhas espirituais. Exatamente. Não são escolhas humanas. Ai, mas por quê? Porque a gente tem uma prioridade na vida, é agradar a Deus. E hoje eu estava falando, gente, as pessoas pensam que servir a Deus, viver para Deus, eu vou ter que largar o que eu gosto. Nada, gente, Deus dá tudo que você gosta para Deus. Se você está desejando algo que não é bom, Deus vai tirar. Deus tira o desejo. Nem vai dar. Você não vai ter esse sacrifício de ter que dizer verdade. Não. Quando você entrega, confia. Meu amor, você passa, eu tô lhe falando, ele abre o mar, ele faz qualquer coisa, mas você precisa colocar sua fé em prática. Então, é delicioso viver com ele no comando. É bom demais. É maravilhoso. Você não vai estar perdendo. Demais. Não sabe, mas vai aprender, não sai com classe. Exatamente. Fica atento com Fabiola Gadelha. Tá com saudades da Fabiola? Tá com saudades da Gadelha? Tá com saudades? Pronto. Vem assistir aqui no Sai com Classe, não é? É isso. Você está pronta para viver um novo tempo com mais fé, propósito e direção de Deus? Chegou o Planner Mais QV 2026, desenvolvido com muito carinho pela Bispa Fernandes, para te ajudar a organizar o ano e viver cada dia com excelência e propósito. Com design moderno e inspirador, ele tem espaço para sonhos, orações, metas e promessas. Tudo o que você precisa para alinhar a sua rotina à vontade de Deus. Mais do que uma agenda, o Planner Mais QV é um companheiro de jornada, feito para te fortalecer e inspirar. Garanta já o seu no gospelbay.com.br. Planner Mais QV 2026. Viva o melhor de Deus em cada detalhe.